Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12. A parábola dos lavradores maus. E começou o Senhor Jesus, o Cristo, a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E, chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, mas eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a esse mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina? Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. O imposto devido a César. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então, o Senhor Jesus, o Cristo, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: por que me tentais? Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles a trouxeram. E disse-lhes o Senhor Jesus, o Cristo: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Sobre a ressurreição. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele
e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos, porque por isso vós errais muito. Por isso vós errais muito. O resumo da lei. Aproximou-se do Senhor Jesus, o Cristo, um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E o Senhor Jesus, o Cristo, respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E o Senhor Jesus, o Cristo, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. A ignorância dos judeus quanto ao Messias. E falando o Senhor Jesus, o Cristo, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho?
e a grande multidão o ouvia de boa vontade. E o Senhor Jesus, o Cristo, ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. E, estando o Senhor Jesus, o Cristo, assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos colocavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, colocou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E o Senhor Jesus, o Cristo, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva colocou mais do que todos os que colocaram na arca do tesouro, porque todos ali colocaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, colocou todo o que tinha, todo o seu sustento. Sinais do tempo do fim, capítulo 13. E saindo o Senhor Jesus, o Cristo, do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo o Senhor Jesus, o Cristo, disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, assentando-se o Senhor Jesus, o Cristo, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo.
E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação da assolação, que foi predito por Daniel, o profeta, está onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vejam, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Sinais da segunda vinda. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O preparo para a sua segunda vinda. O preparo para a segunda vinda do Senhor Jesus, o Cristo. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos
vigiai. A unção em Betânia, capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E, estando o Senhor Jesus, o Cristo, em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus, o Cristo. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. E o Senhor Jesus, o Cristo, porém disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Está sendo contado aqui, Senhor Jesus. Glória a Deus. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar o Senhor Jesus, o Cristo. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E o Senhor Jesus, o Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E, saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como o Senhor Jesus, o Cristo, lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, o Senhor Jesus, o Cristo, disse: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu? Mas o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E, comendo eles, tomou
o Senhor Jesus, o Cristo, o pão e abençoou, e partiu e deu-lhes, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes o Senhor Jesus, o Cristo: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é advertido. E disse-lhes o Senhor Jesus, o Cristo: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe o Senhor Jesus, o Cristo: em verdade eu te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos os outros discípulos também. No jardim do Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, e o Senhor Jesus, o Cristo, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes o Senhor Jesus, o Cristo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse o Senhor Jesus, o Cristo: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando o Senhor Jesus, o Cristo, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez o Senhor Jesus, o Cristo, e orou, dizendo as mesmas palavras. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta! É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. O Senhor Jesus, o Cristo, é preso. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos sacerdotes,
da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o, e estendendo as mãos, o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo o Senhor Jesus, o Cristo, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando todos, fugiram. Então todos deixaram ao Senhor Jesus, o Cristo, e fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. O Senhor Jesus, o Cristo, julgado pelo Sinédrio. E levaram o Senhor Jesus, o Cristo, ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra o Senhor Jesus, o Cristo, para o matar, mas não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou ao Senhor Jesus, o Cristo, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas o Senhor Jesus, o Cristo, calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E o Senhor Jesus, o Cristo, disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. É porque qualquer pela lei que dissesse que era filho de Deus, era condenado à morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe murros, e a dizer-lhe: profetiza.
e os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega conhecer o Senhor Jesus, o Cristo. E, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas Pedro o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante a deles. E Pedro começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de que falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor Jesus, o Cristo, lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E Pedro, retirando-se dali, chorou. O Senhor Jesus, o Cristo, julgado por Pilatos. Capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho. Então, ligando o Senhor Jesus, o Cristo, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou ao Senhor Jesus, o Cristo: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E o Senhor Jesus, o Cristo, respondendo, disse a Pilatos: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém o Senhor Jesus, o Cristo, não respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas o Senhor Jesus, o Cristo, nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque Pilatos bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitou o Senhor Jesus, o Cristo,
e o entregou para ser crucificado. Os soldados afrontam o Senhor Jesus, o Cristo, e os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram o Senhor Jesus, o Cristo, de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. A crucificação. A crucificação do Senhor Jesus, o Cristo. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado ao Senhor Jesus, o Cristo, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima do Senhor Jesus, o Cristo, estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus, com letras bem grandes. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E, cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. A morte do Senhor Jesus, o Cristo. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E à hora 9, o Senhor Jesus, o Cristo, exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu ao Senhor Jesus, o Cristo, a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo da cruz. E o Senhor Jesus, o Cristo,
dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas na verdade aqui teria que estar escrito assim: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. O sepultamento do Senhor Jesus, o Cristo. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus, o Cristo. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E Pilatos se maravilhou de que o Senhor Jesus, o Cristo, já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia, o qual comprara um lençol fino, e tirando o Senhor Jesus, o Cristo, da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. Então revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. A ressurreição do Senhor Jesus, o Cristo. Capítulo 16. E, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela a pedra muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. O jovem, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E o Senhor Jesus, o Cristo, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com o Senhor Jesus, o Cristo, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que o Senhor Jesus, o Cristo, vivia e que tinha sido visto por ela,
não o creram. E depois manifestou-se de outra vez a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Finalmente, o Senhor Jesus, o Cristo, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes o Senhor Jesus, o Cristo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor Jesus, o Cristo, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus, o Cristo, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Repetindo. Ora, o Senhor Jesus, o Cristo, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus, o Cristo, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, o Cristo. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus vivo segundo o Espírito. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o teu Filho amado, eu venho neste momento a te agradecer pela conclusão da gravação do livro do evangelista São Marcos. Isto foi feito para a honra e glória do teu nome, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e para que a tua palavra seja anunciada nos 4 cantos da terra, conforme o dito do teu Filho amado. Senhor, meu Deus, abençoa as nossas próximas gravações, dando unção com teu Espírito Santo, sabedoria e entendimento para a glória do teu santo nome.
Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Valeu, meu Senhor. Glórias a Deus. Te agradeço por tudo, meu Senhor Jesus. Amém.